Olá, como é que vocês estão? Meu nome é Alexandre Tomás, eu sou aqui de Mogi das Cruzes, São Paulo. E eu quero fazer esse vídeo e eu vou trazer do fundo do meu coração muitos sentimentos que eu tive, algumas coisas que aconteceu. E eu vou trazer esse vídeo com amor e carinho para vocês e espero que vocês me entendam. Dentro dos vídeos que eu faço, o meu conteúdo é tudo voltado para abordagem humanista, centrada na pessoa de Carl Rogers. E eu vou trazer um relato e a gente vai poder fazer correlações, a gente vai poder ver alguma coisa ali, entender algumas questões que eu fiz pelas minhas experiências. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Eu nem sei como que eu vou começar, mas, como dizem, vou começar do começo. Esse tema, ele é muito, muito forte para mim, porque normalmente a gente cuida de alguém, a gente ouve alguém, a gente dá aquele apoio emocional para alguém, mas a gente como cuidador, eu vou me chamar de cuidador, me permitam me chamar dessa forma, porque há mais de 20 anos eu estudo essa teoria, gosto e amo dessa teoria, como um livro de Carl Rogers, que é um jeito de ser, ele fala, então eu coloquei isso na minha vida há mais de 20 anos, então esse é o meu jeito de ser. Então, essa filosofia, essa psicologia é o meu jeito de ser, certo? Então, eu quero trazer um pouquinho para vocês para a gente poder dialogar. Quando se trata de ajudar o outro, dar apoio emocional, às vezes a gente passa por algumas situações em que aquela pessoa que ajuda vai precisar muito de ajuda. Então, ela precisa parar, raciocinar um pouco para depois voltar à ativa. Eu queria trazer para vocês algo que corresponde ao cuidado daquele que ajuda quando nós estamos à flor da pele, nosso copinho ele está transbordando por algumas situações. Muita gente pode chamar isso de burnout, que é muito associado ao trabalho, mas eu acho que isso aconteceu comigo. Porque eu cuidei da minha mãe, eu, né, meus irmãos, tudo, mas eu tô falando de mim agora. Eu cuidei da minha mãe durante muitos anos, que ela fumava muito desde os 13, ela teve problema no pulmão, então nos últimos anos, últimos 5 anos, ela piorou muito, ela ficou praticamente acamada. E nesses últimos anos, eu meio que me deixei de lado, deixei o trabalho de lado para cuidar da minha mãe. A gente sabe que o idoso é muito difícil de cuidar. A minha mãe, ela perdeu a função respiratória, né? Os brônquios não estavam recebendo 100% de oxigênio, ela não conseguia pegar o oxigênio do ar e levar para os pulmões. Então ela precisava daquele cilindro 24 horas por dia. Ela não chegou a um ponto que ela não conseguia andar nem 10 metros, chegou a um ponto que ela não conseguia nem levantar da cama direito, que já atacava e ela ficava sem respirar, ficava sem ar. Ela viveu durante muitos anos, ela viveu durante intensamente, viveu assim durante uns 3 anos, se eu não estou me enganado. E desses anos que eu cuidei da minha mãe, eu cheguei no meu limite. Eu não sei se é porque os meus últimos 20 anos eu venho trabalhando emocionalmente, sempre pensando nisso também, mas eu venho me trabalhando de uma certa forma. Mas isso me sobrecarregou ao ponto de eu não conseguir mais estar no ambiente que eu estava. Mas aquilo foi tão forte para mim porque eu tinha que cuidar da minha mãe. Eu não vou deixar de cuidar da minha mãe e não me arrependo um dia sequer de ter cuidado da minha mãe. Mas aquilo me sobrecarregou de uma certa maneira, onde aquele copinho eu acredito que transbordou. E quando aquele copinho transbordou, me veio sentimentos ruins para mim, porque eu não é que eu não sabia lidar com aquilo. O sentimento quando veio, ele transbordou e é como eu não conseguisse, não dava mais, não é que eu não conseguisse, não dava para lidar mais na situação. Eu tô falando do que eu tô sentindo, tá? Do que eu sentia. E aí, eu lembro que não deu, eu não conseguia mais ficar naquela situação, mas eu não iria largar isso por nada. Deus, ele me deu essa dádiva de eu poder cuidar da minha mãe até o final.
cuidar da minha mãe até os últimos dias. E eu cuidei dela. Mais uma vez eu falo, eu não me arrependo. Mas, voltando para mim, foi uma dor intensa. O copo se encheu. Eu fiquei praticamente, eu não sei, eu vou chutar aí 1 ano ou mais, sem dormir direito, porque a minha mãe, a gente ficava muito preocupada, porque às vezes acabava a energia, ou a minha mãe usava um cilindro elétrico, né, do governo, de uma empresa, né, mas a gente pediu pro governo que era custeado, que era muito alto esse tratamento, e som, ei, ficou mudo um pouco, espero que não tenha ficado muito. Mas a gente ficava com medo porque às vezes acabava a energia e a gente tinha que sair correndo para ligar e ver, porque se a minha mãe ficasse sem o oxigênio puro entrando direto pro pulmão, baixava, né, o oxigênio no sangue. E aí a gente sabe o que pode acontecer. Então, eu lembro que de 1 em 1 hora, meu irmão ficava à tarde, né, cuidando, a gente todo também, mas eu lembro que de madrugada, de 1 em 1 hora, eu tinha que acordar, ir lá ver a minha mãe para ver como é que tá a situação, tudo, e cuidar dela, né? E tudo que precisava. Foi um fardo muito pesado para mim. Eu não sei como eu consegui dar conta, porque veio o sentimento até, vamos dizer assim, de largar tudo. E não é largar a minha mãe. Veio um sentimento de largar até a vida, sabe? Jamais faria isso, mas às vezes passa um sentimento e ele vai, né? Mas veio um sentimento tão ruim que teve uma vez que eu falei isso para minha mãe. Falei, mãe, a minha vontade era sumir, mas não sumir daqui, mas não pertencer mais a essa vida, porque essa situação tá muito difícil. E a minha mãe era sempre teimosa, né? Ela não queria comer. Eu tô querendo dizer a minha visão, assim, porque eu sei como que funciona, como que idoso é. Mas a minha mãe não queria comer, minha mãe não queria tomar banho, minha mãe não conseguia ir fazer as necessidades, mas a gente ajudava ela da melhor forma possível. Ali, a gente fez um bem bolado ali no quarto. Então, a minha mãe era muito teimosa ao ponto de falar: deixa eu morrer em paz no meu quarto e não me atormenta, porque ela precisava comer, a gente falava para ela comer e ela não queria comer, ela precisava tomar banho, ela não podia tomar banho, mas a gente queria achar uma melhor forma de poder dar um banho nela, né? E aí foi muito difícil isso. Ah, então, esse sentimento ele me veio à cabeça e eu, de uma certa forma, eu falei isso para minha mãe. Eu falei, mãe, tá difícil, você não quer ser cuidada, tá pesado, esse fardo eu já não consigo lidar há muito tempo, não vou largar, mas eu preciso falar isso para você. A gente precisa se ajudar porque isso esgotou para mim, pesou. E mais uma vez eu vou falar, eu não sei como eu dei conta. Eu não sei como eu consegui ir até o final, mas eu estou muito feliz por ter conseguido ir. Mas o que eu quero trazer hoje aqui é uma chamada. Eu quero trazer aqui algo que a gente possa ter em mente. Nós que cuidamos do outro, precisamos ser cuidados também. Quando eu me disponibilizo e recebo uma carga emocional muito grande, eu preciso buscar esse tratamento antecipado. Eu vou falar que, como eu vou repetir mais uma vez, durante 20 anos eu conheço, durante 20 anos eu venho nessa questão do humanismo, venho me trabalhando para o crescimento pessoal, né? Eu venho pensando nisso também, porque eu acredito que quando eu vi que a minha mãe tinha esse problema era crônico, então cedo ou tarde iria acontecer, né? O falecimento da minha mãe. Então, eu me trabalhei de uma certa forma. Eu sei que é muito difícil
Mas o que que eu falo? Por isso que eu sempre falei, quando a gente consegue pegar essas informações, essa experiência que a gente está vivendo, não é do nada, porque tudo a gente sabe. Ah, Alexandre, se você tomar muito chá, vai prejudicar. Se você tomar muito energético, vai prejudicar. Se você comer muito açúcar, vai prejudicar. Tudo isso a gente sabe. Tudo a gente sabe. O que eu quero dizer é assim, que quando nós conseguimos pegar essas experiências, levar a nossa consciência, conseguimos degustar essas informações e conseguimos falar de forma clara, conseguimos viver em congruência de forma clara, esse ajuste emocional acontece com mais frequência. E quando eu consigo fazer essa dinâmica de ele pegar essa experiência, levar a consciência, eu consigo me trabalhar melhor para as coisas que vão acontecer ainda. Né? Vamos supor, a minha mãe, eu sabia que cedo ou tarde ela iria falecer. Então, de alguma certa maneira, eu tentei me trabalhar da melhor forma possível, porque isso é uma coisa muito difícil. Né? Não é uma coisa que acontece corriqueira. Vamos supor, eu sempre falo do cigarro. Minha mãe faleceu por causa do cigarro, mas eu sempre falo por causa do cigarro. Eu odeio ele. Eu odeio a forma em que ele age com as pessoas. Quando as pessoas, a gente está andando na rua, as pessoas assopram aquela fumaça na nossa cara. Então, é uma coisa que acontece corriqueiramente e a gente pode se trabalhar para que da próxima vez que aconteça, a gente saber lidar melhor com isso. Mas essa questão de um falecimento de um ente querido, não. Então, da melhor forma possível, eu tentei me trabalhar. Foi muito dolorido. Está sendo dolorido, porque faz pouco mais de um ano que ela faleceu. E vai ser dolorido para sempre. O meu pai faleceu quando eu tinha lá meus 14 anos e parece que foi ontem que ele faleceu. Então, muitas coisas passaram pela minha cabeça e eu queria trazer isso para vocês. Se vocês estão, de uma certa forma, cuidando do outro, mesmo sendo psicólogo, isso eu estou falando para todos, mas se a gente é um psicólogo e está recebendo muita carga, a gente precisa ter uma atenção maior. Se eu estou cuidando de uma pessoa que está acamada, a gente precisa ter um cuidado maior. Se eu estou cuidando de uma criança, sabe? Se eu estou cuidando de quem quer que seja, qualquer situação, a gente está nesse papel de cuidador, a gente precisa ter uma atenção redobrada. Porque quando o copo enche, ele enche para a pessoa que precisa de apoio emocional, ele enche para mim também, que eu me trabalho e trabalho com isso, com apoio emocional há mais de 20 anos. Então eu preciso me trabalhar. Então vem para todos. Vem para todos. Por isso que eu quero deixar esse alerta para que a gente possa se cuidar mais. Para que a gente possa colocar a nossa saúde mental também no lugar devido ali. Sabe? Tem as etapas da nossa vida, o que a gente coloca em primeiro lugar, em segundo lugar. Mas eu quero dizer assim, não deixe a saúde mental ficar para trás. Cuide dela. De uma certa forma, eu cuidei da minha. Mas isso não deixou aquela dor lacinante tomar conta de mim. Mas o que eu quero dizer é que no ato que está acontecendo, mais uma vez eu falo, eu não sei como eu soube lidar com aquilo. Eu não sei como eu lidei com aquilo. Eu não sei como que aquela dor não consumiu ao ponto de eu dar cabo à minha vida. Porque foi muito forte, dolorido. Como eu falei do sono, eu tinha que acordar de 1 em 1 hora. Tinha dia que eu tinha que fazer vídeo e eu tava explodindo, a minha cara explodindo, me dava ver meus olhos, sabe? Eu tinha que fazer, tinha que trabalhar, eu tinha que fazer alguma coisa dentro de casa, porque eu não podia também deixar de trabalhar 100%, mas eu não conseguia ir para fora para trabalhar. Então eu tive que fazer o que eu pude. Hoje eu pago um preço, mas eu não reclamo. Eu pago um preço porque todas as coisas que passam é muito difícil tomar partido, é muito difícil dar continuidade. Não ao ponto de, eu não vou dar continuidade, mas a gente pegar o fio da meada depois de muito tempo parado é difícil. Mas eu não me arrependo nem um minuto, porque eu estive com a minha mãe até o último momento. Isso eu tô falando por mim.
Ah, você não está falando do seu irmão, você não está falando da sua família. Não, eu estou falando de mim. Esse momento eu estou falando de mim. E eu estou muito feliz. Eu consegui ir com a minha mãe até o último momento. A minha mãe combateu o bom combate. E eu estive do lado dela. Brigando, xingando, porque eu também sou turrão. Mas eu estive do lado dela. Em nenhum momento eu larguei a mão dela. E eu queria trazer essa reflexão para vocês. Se alguma coisa que eu falei aqui fez sentido, eu já fico muito feliz. Tá bom? Então, por enquanto, essa mensagem que eu queria deixar. Muito obrigado por tudo, viu? Fiquem com Deus.